Olá, tudo bom? Professor Calil, de Sociologia, né, dando continuidade aí à aula 3, né, sobre fundamentos econômicos da sociedade, né, e dando continuidade aí ao elemento 2, né, do fundamentos econômicos da sociedade, que é os modos de produção. Na aula anterior a gente viu o modo de produção primitivo, né, o modo de produção escravista e o modo de produção asiático. Sempre lembrando, né, que é sempre importante você identificar nos modos de produção as relações de produção, as relações sociais de produção, ou seja, como se dá as relações entre os indivíduos nesse modo de produção, e também quem são os proprietários dos meios de produção, ok? É importante você identificar, né, esses dois pontos, né, dentro dos modos de produção. E vamos dar continuidade aí, vendo agora, né, estudando agora sobre o modo de produção feudal, que é aquele modo de produção típico ali da Idade Média, né, do que a gente chamou ali, do que se foi chamado ali a partir, né, do declínio do Império Romano, né, onde grande parte da população ela migra, né, para a área rural para trabalhar nas terras dos senhores, dando início à ruralização da economia e o trabalho ali nos feudos, né, daí o nome feudalismo, e aí o modo de produção feudal. A sociedade feudal era constituída pelos senhores e pelos servos, né? Predominantemente pelo trabalho dos servos, né? Então você sai aí, né, aquela servidão coletiva, aquele trabalho dos camponeses, o trabalho dos escravos, e você tem agora uma relação de servidão. Então você tem os senhores, né, os senhores proprietários dos feudos, e aqueles que vão trabalhar nos feudos vão ser chamados de servos, né, que vão servir a esses senhores. Os servos não eram escravos, né, de seus senhores. É importante ressaltar isso, né? Que o servo ele não é um escravo, ele diferentemente lá do modo de produção escravista, né, onde o escravo ele é uma propriedade, ele é considerado um instrumento, né, do seu senhor. No modo de produção feudal, o servo ele não é um escravo, ele não é de propriedade do senhor, ele só tem aquelas chamadas obrigações servis, né? Eles apenas os serviam em troca de casa, né, e comida, né, não só casa e comida, mas também de proteção. Então você tem uma relação aí de troca, né? O senhor, né, dava ali terra e proteção, e em troca disso o servo recebia, né, uma parte aí dessa terra, né, do feudo, né, e também recebia proteção do seu senhor, e em troca dessa proteção ele entregava parte daquilo que ele produzia ao seu senhor, criando aí durante a Idade Média uma classe ociosa, né, esses senhores chamada nobreza feudal, ela sustentada pelo trabalho dos servos. Em determinado momento, as relações feudais começam a dificultar o desenvolvimento das forças produtivas, né? Com a exploração sobre os servos no campo, aumentava o rendimento da agricultura, era cada vez mais baixo. Na cidade, o crescimento da produtividade dos artesãos era freada pelos regulamentos existentes, e o próprio crescimento das cidades era impedido pela ordem feudal. Já começava a aparecer as relações capitalistas de produção, né? Já que o modo de produção capitalista, né, vai substituir, né, gradativamente o modo de produção feudal. Importante notar, importante ressaltar, né, que não é um modo de produção que vai substituir no outro, isso é gradativo, né? No caso, o modo de produção capitalista ele vai sim substituir o modo de produção feudal, mas durante um tempo eles vão continuar coexistindo, né? Da mesma forma, o modo de produção primitivo com o modo de produção escravista, o modo de produção escravista com o modo de produção asiático não é uma coisa intermitente, onde um vai substituir o outro, mas sim uma substituição gradativa, ok? Então vamos aí para mais uma ilustração, né, do feudo, né, onde se dava aí o modo de produção feudal e as relações feudais de produção. Substituindo o modo de produção feudal, né, a gente viu ali que no final, né, com a decadência do feudalismo, vai surgir ali uma classe social chamada de burguesia, né, que vai aí passa a comercializar o excedente da produção em feiras conhecidas como burgos, né, e ali há um crescimento dessa classe social chamada de burguesia, né, que vai brigar ali por
por um crescimento econômico e um crescimento político. O que caracteriza o modo de produção capitalista são as relações assalariadas de produção. Então você tinha no modo de produção primitivo as relações de cooperação, no modo de produção escravista, as relações escravistas de produção do senhor, explorava o trabalho do escravo, a mesma coisa no modo de produção asiático, onde o Estado explorava o trabalho dos escravos e também dos camponeses. No modo de produção feudal, visto anteriormente, você tem a exploração dos servos pelos seus senhores, uma relação de exploração. No modo de produção capitalista, essas relações são assalariadas de produção, ou seja, o trabalho assalariado, o indivíduo ele vai produzir não mais em troca de terra, não mais em troca de proteção, ele não é mais um escravo, ele não é mais um servo. Ele agora vai produzir, transformar matéria-prima num produto final, vendendo a sua força de trabalho, recebendo para isso um salário, uma certa remuneração. Então há uma troca aí. Claro que também há uma relação de exploração, numa visão marxista do modo de produção capitalista, como o capitalismo produz seus bens e serviços. Karl Marx vai dizer que o capitalismo se sustenta aí na exploração do proletariado, na exploração do trabalhador. Essas relações de produção capitalista se baseiam na propriedade privada dos meios de produção. Uma característica marcante do capitalismo é que uma determinada classe, a chamada burguesia, ela vai ser proprietária dos meios de produção, que substitui a propriedade feudal, e no trabalho assalariado, que substitui o trabalho servil do feudalismo. Então você tem aí a propriedade privada dos meios de produção pela burguesia, vai substituir a propriedade feudal, e o trabalho assalariado substituindo o trabalho servil. Você já tem aí a venda da força de trabalho em troca de um salário. O capitalismo é movido por lucros, portanto temos duas classes sociais, a burguesia, proprietária dos meios de produção, e os trabalhadores assalariados. E aí, para finalizar, o modo de produção, você vai ter aquele modo de produção socialista. Mas antes disso, antes do modo de produção socialista, a gente está vendo aí nesse slide aqui as chamadas fases, ou etapas do capitalismo. Aí uma imagem também ilustrativa aí do capitalismo, e principalmente aí de uma fábrica, do início aí da Revolução Industrial. E aí você vai perceber que esse trabalhador aqui, chamado de proletariado, de trabalhador das fábricas, ele vai vender sua força de trabalho em troca de um salário. E aí, finalmente, nós temos o último modo, o sexto modo de produção, o modo de produção socialista. O modo de produção socialista ele vai surgir em oposição ao modo de produção capitalista. Propõe uma substituição do modo de produção capitalista por um outro modo de produção, um modo de produção aí onde a propriedade social dos meios de produção. No modo de produção capitalista, a gente viu aí que nós temos a propriedade privada dos meios de produção. Que sendo quem é dono dos meios de produção, desses meios de produção, é uma classe social chamada de burguesia, que compra, a força de trabalho do trabalhador, e em troca disso há um salário. Já o socialismo propõe a propriedade social dos meios de produção. Os meios de produção vão pertencer ao Estado socialista. Isso é, os meios de produção são públicos ou coletivos, não existindo empresas privadas. A finalidade da sociedade capitalista é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população. Você vê aqui uma aproximação do modo de produção socialista, parecido com o modo de produção primitivo, onde há também ali uma propriedade coletiva. A diferença é que no modo de produção primitivo não havia o Estado, e não havia uma oposição de uma classe sobre a outra, quando a gente viu, volta lá na aula sobre modo de produção primitivo, para você estabelecer as diferenças aí do modo de produção primitivo com o modo de produção socialista.
Então, o modo de produção socialista, em síntese, ele traz a ideia de propriedade social dos meios de produção, e com isso não haveria mais a exploração de uma classe sobre outra, né? Não haveria mais a propriedade privada. Isto é, quer dizer que não haja diferenças sociais entre as pessoas, bem como salários desiguais em função do trabalho de ser manual ou intelectual. Com isso, nós finalizamos aí, né, essas 3 aulas, né, sobre fundamentos econômicos da sociedade. Na primeira aula, nós vimos aí, né, o processo de produção e os elementos que constituem, né, o processo de produção. Né? E na aula número 2, nós vimos aí os 3 primeiros modos de produção, né? O conceito de modo de produção, depois os 3 primeiros modos de produção, que é o modo de produção primitivo, o modo de produção escravista e o modo de produção asiático. E na aula de hoje, né, nós vimos aí o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista e o modo de produção socialista. Sempre lembrando, sempre ressaltando que é importante você identificar em todos esses modos de produção como se dão as relações sociais entre os indivíduos e qual a classe que é proprietária dos meios de produção, ok?